O mapa astral do Bolsonaro que eu uso é o mapa para dia 21 de março de 1955, às 5 horas e 30 minutos da manhã, em Campinas. Tem gente que já me questionou falando que ele não nasceu em Campinas, né? O astrólogo Lucas Umbelino usa o horário das 6 da manhã, né? 5h30 é o horário que a Marici Vogel usa. E eu também estou achando interessante esse horário. Eu acho que ele me permite fazer boas previsões no mapa do Bolsonaro. Existem outros horários, eu já comentei isso em vídeos anteriores, mas eu vou ficar com esses dados porque previsões que eu já fiz para o Bolsonaro antes eu acertei com esse mapa. Eu vou mostrar de imediato para vocês uma técnica que eu uso, que é uma técnica de pontos sensíveis, tá? Eu devo estar colocando a imagem em algum lugar aqui do vídeo. Eu uso, de todos os pontos sensíveis, eu uso apenas dois, tá? Que são os pontos Fatum e Proluna. Os outros pontos eu não uso, eu não tenho conhecimento técnico dos outros pontos. Eu tenho conhecimento técnico das técnicas Fatum e Proluna, que são técnicas de astrologia moderna, não são técnicas da astrologia tradicional, são técnicas de astrologia moderna, do século XX mesmo, elas foram criadas no século XX. São técnicas que eu uso como um complemento. O que essas técnicas fazem, elas são chamadas de pontos sensíveis, porque elas mostram áreas sensíveis no mapa astral individual da pessoa num determinado ano. Se vocês olharem aqui a técnica, vocês vão ver que na técnica Fatum, o ano de 2019 está sendo ativado na casa 5. E pela técnica Proluna, o ano de 2019 é ativado na casa 10. É interessante que na passagem do ano de 2018 para 2019, a técnica Proluna ativou a casa 10, que é a casa da profissão, que representa a presidência, né? Então uma área da vida que está sensível na vida do Bolsonaro é a casa 10, que representa a presidência, representa a carreira profissional e aqui representa a carreira. E a técnica Fatum, ela mostra uma sensibilidade na casa 5, como um tema importante do ano. A casa 5 representa, entre outras coisas, representa os filhos. E, por exemplo, como eu falei para vocês, hoje é dia 23 de janeiro, né? Eu estou gravando esse vídeo e a notícia que está em alta na internet, no Twitter, em várias redes sociais, são os escândalos de corrupção envolvendo o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E a casa 5, que representa os filhos, ela está sendo ativada. Vejam, inclusive, que na técnica Fatum existe uma conjunção com Urano. E Urano representa situações inesperadas, fora de controle, que geram uma certa ruptura, que pegam a pessoa de surpresa e abalam as condições daquela pessoa. Se vocês olharem no mapa astral do Bolsonaro, ele tem Júpiter conjunto com Urano na casa 5, mostrando que ele tem um apego forte aos filhos, Júpiter em Câncer na casa 5, tá? Mas também Urano na casa 5 mostra filhos que são um tanto quanto subversivos, ou que são pessoas fora de controle, filhos subversivos, filhos que têm características incomuns. Então, as áreas da vida que estão ativadas no mapa de pontos sensíveis do Bolsonaro são as casas 5 e casa 10. E isso vai permanecer até o ano de 2022, até o final do mandato do Bolsonaro, tá, gente? Então, se eu pegar o mapa de pontos sensíveis para o ano de 2022, continua mostrando na técnica Fatum e na técnica Proluna as casas 5 e casa 10 ativadas. São as áreas sensíveis da vida do Bolsonaro sendo ativadas. É interessante observar que na técnica tradicional de profecções, tá? Eu dei uma olhadinha na técnica tradicional de profecções. O Bolsonaro atualmente está vivendo uma profecção de casa 4, que é regida por Mercúrio.
Porém, quando o Bolsonaro fizer aniversário do dia 21 de março, ele vai entrar numa profecção de casa 5. É mais uma técnica que reforça que a casa 5 vai estar bastante ativada no mapa astral do Bolsonaro. Mais uma vez, é a casa dos filhos. E a casa 5 do Bolsonaro, ela está em câncer, né? Ela abre em câncer e ela é regida por uma lua que está em aquário na casa 12 do mapa astral do Bolsonaro. A pior casa de um mapa astral. A pior casa é a casa 12. Então, o ano de 2019 para o Bolsonaro vai ser regido pela lua nessa profecção de casa 5 e a lua em aquário na casa 12. Então, o Bolsonaro, na verdade, essa história do filho do Bolsonaro vai se arrastar e vai ter impacto em todos os 4 anos do governo do Bolsonaro. E provavelmente não vai ficar limitada só, esse problema não vai ficar limitado só ao Flávio Bolsonaro, vai pegar os outros 2 filhos também, vai aparecer escândalos envolvendo os outros 2 filhos. A bem dizer, tá? Eu já posso dizer isso para vocês, porque eu vi isso ao longo das técnicas. Os filhos vão ser o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro durante os 4 anos. Vão deixar o Bolsonaro vulnerável em maus lençóis várias vezes em vários escândalos que vão surgir ao longo desses 4 anos. Principalmente nos 2 primeiros anos, nesses 2 primeiros anos. Agora eu estou olhando aqui os trânsitos, tá? Uma outra técnica astrológica que é a técnica de trânsitos. Lembrando, tá? Para quem é leigo, não conhece muito bem de astrologia, os aspectos azuis são aspectos bons, benéficos, enquanto que os aspectos vermelhos são aspectos ruins. As quadraturas, que são representadas por quadrados, são aspectos ruins, mas as oposições são piores ainda do que as quadraturas, tá? Bom, e aí o que acontece? Na técnica de trânsitos é muito importante os trânsitos de Saturno e Júpiter. São os mais importantes para eu fazer uma previsão mais a curto prazo no ano. Vejam que no trânsito de Júpiter, a gente tem uma quadratura de Júpiter em trânsito com o ascendente do mapa astral do Bolsonaro, mostrando problemas na maneira como o Bolsonaro se apresenta ao público, né? Então, essa quadratura de Júpiter em trânsito quadrado com o ascendente natal do mapa do Bolsonaro, esse aspecto que vai de fevereiro até outubro de 2019, mostra problemas na reputação do Bolsonaro, tá? Durante o ano todinho ele vai ter problemas relacionados à projeção da sua reputação. Mas esse aspecto também pode indicar problemas de saúde, o Bolsonaro se debatendo com problemas de saúde, tá? De fevereiro até outubro. E ainda por cima, em novembro e dezembro, tem uma quadratura de Júpiter com o Sol que pode indicar no final do ano um desgaste maior, né? E talvez algum problema de saúde mais agudo. Então, ao longo do ano, o Bolsonaro pode ter problemas relacionados com a questão da saúde. Agora vejam, Júpiter também está fazendo conjunção ao meio do céu no mapa astral do Bolsonaro em Sagitário. Então isso indica uma certa proteção, apesar da reputação do Bolsonaro estar sendo questionada, apesar das oscilações de saúde, ele permanece firme no cargo. Tá? Ele pode até se afastar em alguns momentos, aí o vice vai ocupar o cargo por um tempo, mas depois o Bolsonaro volta, é mais ou menos isso. Já Saturno está fazendo oposição a Júpiter e Urano, indicando fortes problemas com os filhos, tá? Principalmente com Urano, tá? Esse aspecto de Saturno com Urano não é um bom aspecto. E ainda por cima você tem também aspectos ruins com os filhos nos trânsitos de Plutão,
Tá? Então, nos trânsitos de Plutão, você também tem Plutão fazendo oposição a Júpiter e Urano. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui os trânsitos de 2020, tá? Mostrando Júpiter fazendo oposição com Júpiter, tá? O Júpiter em trânsito, fazendo oposição com Júpiter natal no mapa do Bolsonaro. Júpiter no mapa do Bolsonaro representa tanto a carreira profissional, tá? Como a saúde do Bolsonaro, porque no mapa das 5h30, tá? No mapa de nascimento para 5h30, o ascendente do Bolsonaro seria Peixes, e a casa 10 do Bolsonaro seria Sagitário. Então Júpiter rege tanto o ascendente quanto a casa 10 da profissão. Por isso que, inclusive, eu acho que esse mapa representa muito bem o Bolsonaro, tá, gente? Porque, assim, esse mapa das 5h30 representa uma certa proteção dada por Júpiter, tanto ao ascendente quanto à carreira profissional, tá? Então ele é um mapa que reflete um mapa de alguém que conseguiu alcançar a presidência, esse mapa das 5h30. Só que nos trânsitos de 2020, Júpiter em trânsito está fazendo oposição ao próprio Júpiter do mapa natal, indicando riscos tanto para a carreira profissional quanto para a saúde, de novo. E aí talvez o Bolsonaro seja afastado durante esse período da oposição de Júpiter de trânsito em oposição ao Júpiter natal em 2020. Pode acontecer do vice ficar a maior parte do tempo de 2020 no poder, isso pode acontecer. Saturno também, na verdade eu achei que 2020 tem muito aspecto vermelhinho, Saturno também fazendo oposição a Júpiter, tá? Que não é uma coisa boa para o Bolsonaro. Saturno continua fazendo oposição a Urano, tá? Então isso indica problemas com o filho ainda, quer dizer, provavelmente mais escândalos surgindo com relação aos filhos. Aí você já vai ter Netuno em quadratura com o meio do céu, indicando uma certa desilusão profissional com o Bolsonaro enquanto presidente, né? Só que, veja, tem alguns aspectos azuizinhos aqui, tá? De Netuno. Então, assim, na verdade, esses aspectos azuizinhos me mostram que o Bolsonaro vai manter uma certa base de apoio, que aconteça o que acontecer, esses seguidores mais fanáticos do Bolsonaro vão estar com ele até o final, aconteça o que acontecer. Eu sei que os seguidores do Bolsonaro falam que não tem político de estimação, mas tem sim, tá? O político de estimação de vocês é o próprio Bolsonaro. Bom, vamos lá para os trânsitos de 2021. Os trânsitos de 2021 eu já achei um pouco melhor, tá? Assim, já achei esses trânsitos um pouco melhores. Se vocês olharem os trânsitos de Saturno, não tem aspectos muito difíceis, né? Muito complicados. Tem aqui uma quadratura com Marte que não parece ser lá muito relevante. Os aspectos de Netuno também não estão tão ruins. Mesmo os aspectos de Urano também não. O que está um pouquinho ainda complexo aqui são os aspectos de Plutão, tá? E que mostram uma continuidade de debate, tem uma quantidade de problemas ainda relacionados aos filhos, tá? É interessante como esse problema vai se arrastando ao longo do mandato e não se resolve. E aí, Júpiter, tem trânsito de Júpiter que vai fazer oposição a Plutão, mostrando perda de poder, tá? Então, de alguma maneira, 2021 vai ser um ano um pouco mais tranquilo para o Bolsonaro, mas ele já vai estar bem desgastado, realmente vai estar muito patente que ele está empurrando a presidência com a barriga. Provavelmente, nessa altura do campeonato, ele já perdeu muito apoio popular e me dá a entender que o Bolsonaro ele vai ser um personagem figurativo nessa presidência. Não, assim, de uma certa maneira, tá? Quem tem um pouco de crítica política, um pouco de análise política, sabe que o Bolsonaro não é realmente o personagem quem manda, né? Desde o início não é. Mas em 2021 isso vai ficar patente até para quem defende o Bolsonaro. No mapa de trânsitos de 2022, Júpiter até que não está tão ruim, tá? Os trânsitos de Júpiter não estão tão ruins,
os trânsitos de Saturno já estão um pouquinho piores. Você tem uma quadratura de Saturno em trânsito com Saturno do mapa natal e uma quadratura de Saturno em trânsito com Plutão. Tá? Então, 2022 para mim está me mostrando um Bolsonaro muito mais desgastado, a população bastante decepcionada com o desempenho desse governo Bolsonaro. Ele perdeu muito apoio aqui. Se ele não tivesse sido derrubado nas piores crises dos anos anteriores, se ele ainda estiver se mantendo aqui, mas é um presidente sem prestígio nenhum, sem confiança nenhuma, tá? Ele provavelmente nessa altura do campeonato só está mantendo mesmo, são aqueles seguidores muito fanáticos que sempre estiveram com ele e que vão querer ficar com ele, custe o que custar, aconteça o que acontecer, vão até estar pedindo a reeleição do Bolsonaro, mas ele não vai ter chance nenhuma disso, assim. E provavelmente ele próprio não vai querer, viu? Porque ele vai estar muito desgastado, a própria saúde dele vai estar bastante fragilizada. Eu dei uma olhada nas progressões secundárias do Bolsonaro, tá? Na verdade, as progressões secundárias do Bolsonaro ficam piores em 2021, 2022, não estão boas. Aqui em 2019 ele ainda tem alguns aspectos azuisinhos que ajudam, que dão uma certa proteção. Esse ano de 2019, tanto pelos trânsitos quanto pelas progressões, ele está mais ou menos garantido, o Bolsonaro, tá? Ele está mais ou menos garantido. Mas vejam, mesmo nas progressões secundárias, tem aspectos vermelhinhos, complicados, envolvendo quadratura com Júpiter e quadratura com Urano. Vejam que no segundo semestre de 2019, esses problemas envolvendo os filhos vão piorar bastante, tá? Então, o que a gente está vendo de escândalos agora em janeiro com Flávio Bolsonaro, isso é só a ponta do iceberg, a ponta do começo, a ponta do início. Tá? O Bolsonaro vai enfrentar muito mais problemas de escândalos com os filhos, muito mais. Isso vai desgastar muito o governo Bolsonaro, tá? Muito mesmo. Ele vai perder muito apoio por isso. Para terminar esse vídeo, agora eu vou mostrar o que acontece no mapa astral do Brasil e no mapa de ingresso do Sol em Áries no ano de 2019. Talvez algumas pessoas pensem que eu estou fazendo toda essa interpretação e que essa interpretação é uma interpretação tendenciosa, né? Porque eu não gosto do Bolsonaro, então eu estou torcendo contra ele. Mas eu vou mostrar no mapa do Brasil e também no mapa do ingresso do Sol em Áries o que realmente acontece e vocês vão entender melhor, tá? Eu vou corroborar tudo o que eu falei, mas através de uma outra perspectiva. E vocês vão ver que o que eu estou falando não é porque eu sou contra o Bolsonaro, mas sim porque isso está mesmo delineado nos astros. E eu vou mostrar isso agora no mapa astral do Brasil. Acompanhem comigo.